Olá, que Deus abençoe você, a sua vida. Nós estamos meditando na Bíblia, em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 7 e vamos pedir, antes de tudo, a direção de Deus. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, a todos, a tua bênção para que eu possa compreender a tua palavra. Como está escrito, o Senhor revela a tua palavra aos pequeninos. Que eu seja um destes, a quem o Senhor possa revelar, tanto a mim, como essa pessoa que está junto comigo acompanhando essa meditação e meditando também na tua palavra. Que assim seja. Então, versículo 1 do capítulo 7 de Marcos. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. O comentário diz assim: fariseus, naquela época havia vários grupos religiosos divididos entre si. Cada um seguia uma linha teológica e ideológica diferente. Os principais eram saduceus, zelotes, essênios, escribas, herodianos e fariseus. Este último era conhecido pelo legalismo e pelas atitudes intransigentes com respeito à lei e às tradições. Os fariseus desprezavam a essência das escrituras porque se apegavam à letra, ou seja, à parte teórica da palavra e não ao ensinamento dela em si. O orgulho, o formalismo e a hipocrisia desse grupo foram combatidos com firmeza pelo Senhor Jesus. O termo fariseu se tornou sinônimo de soberba e falsidade, pois é empregado para se referir a quem professa a fé no Salvador, mas mantém uma santidade apenas aparente, porque no interior vive de forma dissoluta. Essa tradição dos antigos era chamada Talmud, Foi um livro reescrito para poder, digamos, acertar a Bíblia, colocar ela de acordo com aquilo que pode me favorecer. Então, era o meio que eles tinham de escapar das leis de Deus para fazer aquilo que bem eles entendiam e agradavam a eles próprios. A parte B do versículo diz: a tradição dos antigos era transmitida de geração em geração e se referia a um conjunto de leis orais obtidas a partir da interpretação da lei mosaica. Os rituais de purificação, por exemplo, descritos no livro de Levítico, não eram ensinados da mesma forma. Essa mudança ocorreu após os religiosos incorporarem princípios humanos às leis já estabelecidas por Deus e ordenarem expressamente que fossem seguidos. Assim, erroneamente, pouco a pouco, essas regras passaram a ser consideradas tão importantes quanto as Escrituras. Por isso vemos o embate do Senhor Jesus contra os religiosos e contra as tradições que invalidavam ou diminuíam a autoridade absoluta da palavra de Deus. Isso me fez lembrar, alguns bons anos atrás, que, por exemplo, para você ser chamado a uma igreja evangélica, no mínimo você já não poderia estar fumando mais, nem bebendo, nem fazendo coisas erradas. Você deveria ser um cidadão de boa índole. Então, uma pessoa que ela fosse toda errada, jamais ela entraria numa igreja evangélica, porque ela não seria bem-vinda. Isso mudou depois com a vinda do evangelismo, Aquele venham todos como estáis. E Cristo muda, transforma. E hoje as portas estão abertas. Mas hoje entra na igreja também todo tipo de pessoas. Pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. No 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por um lado estavam os discípulos que não faziam aqueles rituais, mas estavam seguindo Jesus e aprendendo
a andar nos passos de Jesus. Por outro, os fariseus se achando melhores do que todos e fazendo grandes rituais de purificação, mas o coração deles continuava sujo. No 7, e em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. Então, quer dizer, eles faziam as tradições, mas como ele falou, deixando o mandamento de Deus. Quer dizer, eles estavam abandonando a Deus. No 9, e dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Comentário, invalidais o mandamento. Muitas pessoas zelavam pelo cumprimento das tradições e pouco se importava com os mandamentos de Deus. Elas cometiam esse desvario porque estavam mais interessadas no respeito e na glória dos homens do que na aprovação divina. No entanto, ninguém consegue agradar ao Senhor seguindo seus próprios desejos e pensamentos. O caminho para aprender a honrá-lo está revelado na sua palavra. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Por isso que quando você encontra uma pessoa que diz ser seguidora de Jesus, ser uma cristã, mas ela não pratica a palavra de Deus, na verdade ela não ama a Deus, ela não ama Jesus, ela ama a si mesma. No 10, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. O comentário diz, corbã, que significa oferta ao Senhor, era uma prática utilizada por alguns filhos para se esquivar do mandamento de honrar o pai e a mãe. Isto é, para evitar auxiliar os pais, alguns filhos iam ao templo fazer votos só para ter a justificativa de dizer que não podiam sustentar os gentios, os genitores, uma vez que precisavam cumprir os compromissos firmados na casa de Deus. Desse modo, o mandamento sagrado, determinado pelo Todo-Poderoso, ficava invalidado. E assim, eles se viam livres de dever moral e espiritual de ajudar os pais. Já os religiosos que recebiam a oferta diziam que o voto era irrevogável. Por isso, não permitiam que um filho arrependido deixasse de cumpri-lo a fim de voltar a cuidar dos seus pais. Para o Senhor Jesus, era evidente que o interesse dos religiosos não estava no cuidado da fé, mas na oferta que lhes era entregue, pois preferiam obedecer à tradição que lhes convinha ao mandamento de honrar os pais, que agradava a Deus. Êxodo 20:12 fala sobre isso. Você vai entender bem o que isso aqui quer dizer, o corbã. Na verdade, não era simplesmente eles darem aquela oferta para Deus, para o templo, e eles ficavam sem nada. Não, pelo contrário, tudo havia um retorno. Então era um comércio, né? Era um acordo que se fazia com o templo. Então, o dinheiro que seria destinado aos pais, ele diz, olha, é corbã, eu vou dar para o templo, para Deus. Então ele dava, mas lá ele já tinha um acordo com aquelas pessoas. Uma parte do dinheiro realmente ficava para aquele que estava recebendo e outra parte vinha para ele, voltava para ele. Então, na verdade, era um meio que ele tinha para se desculpar que não iria ajudar os pais, né? Era um comércio. Seguindo para o 14. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então nossa preocupação não pode ser tão somente a comida que estamos comendo, pensando, ela pode me contaminar espiritualmente. Não. O que pode me contaminar, sim, é o que está saindo da minha boca. Então, para que saia, porque eu estou cheio. Se eu estou cheio da palavra de Deus, naturalmente, o que vai sair de dentro de mim
são as coisas de Deus. Então ele disse assim, 16, e se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O comentário diz do interior do coração. As palavras do Senhor Jesus provocavam confusão nos religiosos, pois eles não discerniam questões espirituais. Por estarem apegados ao legalismo, isto é, às regras que eles próprios determinavam, não compreendiam a essência dos ensinamentos do Senhor. Ao dizer que os alimentos ingeridos possuem efeito apenas sobre o organismo, o Messias explicou que não são eles que contaminam a alma, e sim as intenções, os sentimentos e as ações engendradas no coração. É isso que dá origem ao pecado e torna o ser humano impuro diante do Altíssimo. Por isso que a Bíblia chama o coração de enganoso, né? Enganoso o coração, desesperadamente corrupto, porque o Senhor Jesus detalhou muito bem o que sai do interior do coração de uma pessoa que tem más intenções, né? Um coração dos homens, do interior saem os maus pensamentos, quer dizer, tudo começa dentro. Veja que a resposta das atitudes, ela começa dentro, né? Nos pensamentos, o adultério, né? Às vezes a pessoa ela adultera com os outros e a pessoa fala, e caiu, foi do dia para a noite, foi tentado, caiu. Não, aquilo veio sendo alimentado. As fornicações, os homicídios, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura, quer dizer, são todos frutos da carne, né? O nascido da carne vai apresentar esses frutos naturalmente. O nascido do Espírito apresenta outro fruto. Se você quiser, leia lá Gálatas 5. No 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. O comentário diz, Tiro e Sidom eram cidades da antiga Fenícia, portanto ficavam fora das fronteiras judaicas. O Senhor Jesus enfrentava a perseguição dos religiosos, por isso foi para um lugar distante. Ali poderia ter mais liberdade para ensinar seus discípulos, mas sua fama já havia atravessado os limites da nação, de modo que não pôde permanecer em oculto. No momento em que ele entrou em uma casa com a intenção de não ser descoberto, uma mulher, com grande fé e reverência, se atirou aos seus pés em busca de socorro para sua filha possessa por demônios. E seguindo para o 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, com certeza, a fé dela foi despertada para Jesus. 26. E esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, ela foi só. Ela venceu vários preconceitos da época, né? Ela venceu o preconceito por ser mulher, por ser de outra nacionalidade. Ela venceu vários preconceitos, né? E ela foi sozinha, ela estava realmente decidida e determinada a alcançar o seu milagre. No 27. Mas Jesus disse-lhe, deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. O comentário do 27 ao 29, tomar o pão dos filhos. O Senhor Jesus demonstra que o primeiro propósito da sua vinda era alcançar os filhos de Israel.
Naquele tempo, estrangeiros como aquela mulher cananeia eram chamados de gentios. Desse modo, para explicar o plano da salvação, o Messias usou a figura de uma mesa de refeição. Os judeus caracterizavam os filhos sentados à mesa e os gentios representavam os cachorrinhos que aguardavam para usufruir da sobra do banquete. Embora a forma de o Senhor Jesus falar tenha sido aparentemente rude, era comum entre os judeus esse tipo de comparação. Contudo, ao falar assim, ele tinha como objetivo principal testar a fé daquela mãe, antes de atender ao seu pedido. É forte, né? Porque ela conseguiu a resposta que ela queria. Mas ela também apresentou uma fé. Eu entendo, quando fala das migalhas, que ela considerou o problema dela uma migalha perante o que Jesus poderia fazer. Então, Jesus viu uma grande fé nela. No 30, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Comentário diz, por essa palavra vai. A reação da mulher cananeia diante do Senhor Jesus surpreende pela sua fé inteligente. Em vez de se sentir humilhada ou afrontada com a exposição da sua condição, ela mostrou que compreendia a missão do Filho de Deus e ainda usou a própria palavra dele para requerer migalhas que desejava. Assim, por sua fé perseverante e arrojada, alcançou a libertação da filha. O exemplo dessa mulher revela que quando uma pessoa está imbuída da fé racional, ela não reage movida pelas emoções. Pelo contrário, ela tem humildade para reconhecer as próprias debilidades, mas também tem intrepidez para aplicar a palavra de Deus e provocar a manifestação do seu poder. Então, vamos aprender a usar a fé como ela, de alcançar a resposta. Ela tinha certeza que Jesus podia fazer, por isso que ela foi perseverante. 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Rogava-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Se nós olharmos e tentarmos entender, tirando-o à parte, o que significa isso? É tirando a pessoa do meio aonde gera a incredulidade, aonde gera a falta da fé. Então, Jesus tirou ele daquele meio, da incredulidade, onde as pessoas não criam que era possível. E ele cuspiu, né? Cuspindo, tocou-lhe na língua. Quer dizer, aquele ato que Jesus teve foi um ato de despertar a fé dele para o que Jesus estava fazendo. No 34, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Olha, eu creio também que esse abrir dos olhos, abrir dos ouvidos é para que você hoje ouça boas notícias. E a prisão da língua é que você dê testemunho, que você testemunhe a grandeza de Deus através da sua vida. O comentário diz assim, Efatá, como o homem não podia ouvir suas palavras, o Senhor Jesus encontrou uma forma de despertar a sua fé. Primeiro, o tirou do meio da multidão, depois colocou os dedos nos seus ouvidos e em seguida tocou na sua língua com um pouco de sua saliva. A silenciosa oração do Senhor Jesus foi finalizada com uma única expressão em aramaico, Efatá, que quer dizer abre-te. E assim o milagre se fez. Veja que Deus sempre usa recursos para falar com as pessoas e estimular a sua fé. Ele utiliza sua palavra escrita, mas também fala por meio das circunstâncias e do testemunho daqueles que lhe servem. Portanto, é necessário ter não apenas discernimento para compreender a sua vontade, mas também obediência e disposição para manifestar a fé. E concluindo esse capítulo, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos.
E essa expressão nós encontramos também em Gênesis. E viu Deus que tudo era bom. Porque quando o Senhor Jesus faz algo, ele faz perfeito. Quando ele entra na vida de alguém, por mais lutas que ela enfrente, mas ela passa a ter a paz do Espírito. Tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando você.